como que educação financeira entrou na minha vida, como que ela era um plano B e ela acabou se tornando um plano A aí na minha vida também. Gente, quando eu comecei a me interessar por educação financeira, eu tinha uma escola de educação infantil. E por que eu fui buscar educação financeira? Isso é uma questão até curiosa, porque ao longo do tempo, depois que eu estava na minha escola de educação infantil, né, tinha uma creche escola aqui no Recreio, que é o bairro que eu moro, eu já não estava mais satisfeita com a minha carreira, eu não estava satisfeita com o que eu fazia no meu dia a dia. Realmente estava sendo bem difícil para mim. E aí eu comecei a buscar várias coisas. Quero vender minha escola, eu quero sair daqui, quero deixar de ser sócia. E eu não sabia como que eu ia fazer essa transição. O que eu ia querer fazer nessa transição toda. Então eu busquei várias coisas. Eu sou formada em direito, eu sou advogada, tenho OAB, já tive escritório de advocacia, mas foi pouco tempo. Acho que eu tive escritório, eu fui sócia desse escritório por um ano e meio no máximo. Depois disso, eu saí do escritório para ir para minha escola. Só que como eu queria sair da escola para ter uma outra fonte de renda, para fazer uma coisa que eu gostasse mais, eu comecei a procurar vários caminhos. Então, eu não sei se você se identifica comigo, mas geralmente, quando a gente não está satisfeito com o que a gente gosta, a gente começa a procurar várias coisas. Não é na primeira tentativa que dá certo. Eu acho que quando a gente começa a entender isso, a nossa vida começa a ficar mais leve. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas eu já tentei tanta coisa que não funcionou, eu acho que nunca vai funcionar pra mim. E não, gente. No mundo do empreendedorismo, a gente vai por vários caminhos, até a gente encontrar aquilo que a gente gosta, e tá tudo bem. E aí eu tava nessa minha escola, abri uma franquia de limpeza doméstica e empresarial, fiquei mais ou menos 1 ano e meio com essa franquia, e aí eu comecei a ver que aquilo não estava muito funcionando de uma forma muito legal. Como eu sou advogada, eu também tenho essa percepção do direito empresarial, daquilo que pode dar problema pra gente. E aí foi uma das coisas que eu falei, acho que isso não vai dar muito certo, não. E aí eu comecei vou fazer alguma coisa para vender essa franquia. E vendi a minha franquia. Eu tinha 2 unidades, e aí eu vendi e fiquei só na minha escola. Então, voltei ao meu estado inicial, né? Lembra que eu comecei a buscar uma franquia justamente para sair da minha escola. Mas aí não deu certo, continuei na escola. Em todo momento, eu continuei com as duas coisas. Então, isso é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos. Se você quer largar tudo para empreender em um outro ramo, sem ter certeza que aquilo dá certo, você vai ficar muito mais propenso a estresse, a ansiedade. Então, eu não abri mão da minha escola no primeiro momento, comprei lá a franquia, testei, não gostei, vi que não deu certo para mim, e aí, vendi a franquia e continuei lá na minha escola. E aí as coisas lá na escola começaram a também não dar certo. Mais ou menos 2014. Teve uma crise aqui no Rio de Janeiro, uma crise relacionada a petróleo, essas coisas todas, sabe? E aí os pais começaram a ficar devendo escola. Aí foi um monte de gente devendo. E aquilo começou caramba, o que eu tô fazendo de errado? Eu preciso buscar ajuda. Fui buscar uma contabilidade que tivesse consultoria. Aí contratei uma contabilidade que tinha uma consultoria, paguei até mais caro para ter essa consultoria. A contadora muito boa, ela pegou toda aquela minha estrutura da escola e ela falou assim para mim, olha, Aline, você tem um problema estrutural aqui, né? O valor da mensalidade tá baixo em relação ao que você oferece e você vai ter que resolver isso. Aí começou a vir na minha cabeça, como é que eu vou resolver isso? Comecei a pensar como que eu vou resolver e não encontrava saída. Comecei a entrar na internet de novo, comecei a pesquisar, assistir um monte de vídeo e aí num determinado momento eu recebi um convite para participar de um treinamento. Era um treinamento de coaching financeiro. Eu não sabia o que era coaching, eu não sabia se coaching era de comer ou de passar no cabelo, mas eu sabia o que era financeiro. Então, como eu não sabia o que era o coaching, eu falei assim, vai ser um curso de finanças, eu vou para esse curso porque eu vou aprender alguma coisa para resolver esse problema na minha escola. Cheguei no curso de coaching financeiro, eram 4 dias. Eu paguei uma fortuna nesse curso. Valeu a pena, mas eu paguei realmente uma fortuna porque eu não estava acostumada a pagar tão alto assim para fazer um treinamento. E quando eu cheguei no curso, para minha surpresa, o curso não falava nada de empresa. Ele falava sobre a questão pessoal. Ele falava sobre finanças pessoais. Aí vocês vão pensar assim, Aline, que M, né?
E aí eu fui e falei assim, paguei um curso caro pro que eu tô acostumada a pagar e não era nada sobre empresa, era sobre finanças pessoais. Mas aí, gente, começou a cair um monte de ficha na minha cabeça. Sabe aquela hora que as fichinhas começam a cair assim, ó? Que toda questão relacionada às dificuldades que eu estava passando dentro da minha escola também eram por questões ligadas a finanças pessoais, à educação financeira, que os meus clientes não tinham e que eu também não tinha. Por quê? Porque eu sabia fazer conta, eu sou muito disciplinada com dinheiro, eu sou muito poupadora, sempre fui, comprei meu carro à vista com 18 anos, isso tudo. Mas faltava educação financeira, por exemplo, para eu entender que não adiantava só eu empreender sem criar uma reserva financeira. Quando eu comecei a estudar finanças pessoais, educação financeira, desenvolvimento humano, eu escrevi assim, ó, isso aqui é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Por quê? Porque eu senti meu coração bater mais forte, porque eu falei assim, caramba, isso aqui muda a vida das pessoas, isso aqui vai mudar a minha vida, isso vai mudar a vida de um monte de gente. E aí eu fiz 4 dias de treinamento, saí do treinamento, cheguei na minha escola e falei para minha mãe, na época minha sócia, eu falei assim, mãe, eu decidi que eu quero vender a escola e eu quero trabalhar com isso. Minha mãe achou que eu tava ficando doida, né? Você vai para um treinamento, fica 4 dias no treinamento, volta falando que quer vender a escola, que quer mudar de vida e não sei o quê. Minha mãe achou que eu tava ficando doida. Mas eu continuei. Aí eu falei, eu vou continuar estudando. Aí continuei estudando, aquele curso eram só 4 dias, depois não tinha mais suporte, então não tinha com quem tirar dúvida, não tinha com quem falar. E aí eu comecei a estudar mais. Aí comecei a fazer curso. E quando foi em dezembro, eu fiz esse treinamento, eu acho que foi junho de 2015. E aí, quando foi no final do ano de 2015, eu vendi a minha escola. Durante esses 6 meses que eu fui estudando, aplicando, aí eu comecei a fazer o meu canal no Facebook. Na época eu nem tinha Instagram. Criei o meu canal no Facebook. Comecei a gerar conteúdo, a gravar vídeo, a fazer um monte de coisa que eu não fazia, que eu nunca tinha feito nada disso, tá, gente? Eu era diretora e sócia de uma escola de educação infantil. Eu não dava palestras, eu não fazia vídeo, eu não era blogueirinha, eu não era influencer, eu não era nada. Era só sócia e diretora lá da escola. E aí eu comecei a estudar e comecei a gerar conteúdo também. Comecei a atender de forma gratuita em 2015. Em 2016, eu comecei a atuar exclusivamente como educadora financeira. E, gente, foi fácil? Não, não foi fácil. E aí, gente, sério, começaram a vir os clientes, eles começaram a me indicar para outras pessoas, eles começaram a um cliente falar do meu trabalho para outra pessoa. Então, lembrem-se disso, que a jornada, ela não é fácil, mas é possível. E os resultados, eles são maravilhosos.